Boa noite a todos. Paz de nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Eu não estou tendo retorno da projeção de imagens. Eu vou dar sequência no estudo porque eu precisava de fazer um teste com as nossas transmissões. E então vou iniciar o estudo do livro Pensamento e Vida, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Hoje estaremos no primeiro capítulo, que trata da mente, o espelho da mente. O espelho da mente. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo. A afeição do diamante bruto que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Vamos refletir nesse primeiro parágrafo que Emmanuel está trazendo uma orientação maravilhosa para nós. Quantas vezes nós já paramos para analisar o que é a mente? Esse instrumento do próprio espírito. A mente é o espelho da vida em toda parte. Onde nós estivermos, a nossa mente estará refletindo para o mundo exterior aquilo que nós estamos trazendo na nossa intimidade, no nosso mundo íntimo. Mesmo que aparentemente, no aspecto físico, possamos ludibriar as aparências, poderemos, às vezes, disfarçar aquilo que está acontecendo com o nosso mundo íntimo. A nossa mente, no plano espiritual, vai refletir toda a nossa realidade. Tudo aquilo que nós estamos envolvidos na nossa atmosfera psíquica. E então, em qualquer parte, essa mente irá projetar aquilo que carregamos. E Emmanuel está mostrando para nós. Ergue-se na terra para Deus. Deus nos criou seres simples e ignorantes, mas com essa destinação de nos erguermos para o Criador. Começamos nos reinos inferiores,
como Emmanuel está trazendo aqui, sob a égide do Cristo, lá dos reinos primitivos, nós trazemos a ganga do instinto. E no passar do tempo, no correr dos milênios, sem nós conseguirmos analisar pela nossa pequeninez, somos espíritos milenares. E então, chegando a esse ponto da humanidade, nós somos surpreendidos pelas ilusões que salteiam a inteligência, usando o nosso livre-arbítrio, que é a nossa opção de escolha da forma que nós vamos evoluir, estamos sendo envolvidos pelas ilusões o tempo todo, em busca de emoções e nos deixamos levar por essas ilusões. E então, quando conseguimos superar esse estágio, vamos chegar fatalmente ao nível de espíritos aperfeiçoados. E Emmanuel denomina aqui para nós aperfeiçoados por brilhante precioso. Olha que maravilha. Quando nós lembramos de uma figura da estirpe de Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Francisco de Assis, nós então estaremos percebendo que retratam a glória divina. Se nós tivéssemos a sensibilidade, a percepção espiritual para entender a grandiosidade desses espíritos. No próximo parágrafo, Emmanuel traz para nós, estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Olha que maravilha que é a criação, o que Deus criou e que Emmanuel está trazendo aqui para o nosso entendimento. Da posição espiritual em que Emmanuel se encontra, nós vamos perceber que o estágio evolutivo que a humanidade se encontra, estamos entre a animalidade e a angelitude, quer dizer, já saímos da animalidade. Não estamos mais nesse reino inferior. Mas ainda não chegamos na angelitude. Estamos no percurso, né? E Emmanuel traz a interpretação como sendo o campo da consciência desperta. Quando começamos a exercitar a razão e o livre-arbítrio, já temos consciência de nós mesmos, somos responsáveis pelas nossas ações. Na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite, de acordo com a nossa capacidade de entendimento, nós vamos exercitar a nossa liberdade de ação. E nós lembramos de uma passagem do Evangelho de Jesus, quando os fariseus interpelavam Jesus com respeito aos erros, aos pecados. E então, os fariseus perguntaram para Jesus, em determinada situação, somos então nós também cegos?
E Jesus responde categoricamente: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o vosso pecado permanece em vós. Enquanto nós estávamos nos reinos inferiores, nós éramos cegos. Só agíamos pelo instinto. Começamos a evoluir no estado hominal, despertamos a razão, começamos a exercitar o livre-arbítrio, começamos a criar situações comprometidas com as leis divinas. Então, o vosso pecado permanece em vós. Né? É por isso que o vosso pecado permanece em vós. Estamos conscientes dos erros que precisamos de trabalhar para corrigir. E então, ao superar esses erros e vencer essa inferioridade, nós já estaremos mais avançados, não é? E então, a faixa evolutiva que nos permite é essa, até o momento. Daqui mais alguns anos, alguns milênios, estaremos mais próximos do nosso ponto de chegada. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Olha que maravilha que é. Definindo-a por espelho da vida. Emmanuel está trazendo para nós essa verdade que nos anima, né? Nos incentiva a buscar o nosso crescimento. Reconhecemos que o coração lhe é a face. Por quê? Jesus fala para nós: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Porque o sentimento é o que nos guia na busca daquilo que nós queremos realizar. E então, o coração é a face desse espelho da nossa mente, espelho da vida, que nós trazemos conosco. E que o cérebro é o centro das suas ondulações, porque do cérebro emanamos as energias mentais para todos os lados, para todos os rumos, gerando a força do pensamento que tudo move. Então, nós estamos entendendo que o pensamento é uma força extraordinária. Tudo move. Precisamos de aprender a trabalhar essa força conosco. Criando, Emmanuel diz aqui, criando e transformando. Nós criamos o tempo todo com o nosso pensamento. Criamos imagens, ideias, projetos, ideais. Tudo isso aí nós criamos com o nosso pensamento. E transformando. Porque quando nós percebemos que não estava de acordo com o nosso ideal, vamos mudar o rumo, transformar aquilo que não ficou bem de acordo com o nosso objetivo. Destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Maravilha, né? Somos filhos da perfeição, somos filhos de Deus. Temos que trabalhar, aprimorar e acrisolar, né? Essas virtudes, esses valores do nosso mundo íntimo. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e se renova sob os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. É maravilhoso esse esclarecimento de Emmanuel. Nos domínios do universo.
onde nós estamos criando nosso pensamento, essas ondulações mentais vão à distância que nós não imaginamos. Mas estamos numa condição de interdependência. Entramos numa sintonia que vamos chamar para junto dessa sintonia outras mentes que estão naquela faixa. Essa é a interdependência que Emmanuel está trazendo, mostrando para nós aqui. Né? Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Por quê? Quando criamos uma ideia, aquela ideia vai ganhar campo no plano espiritual, forma, cor e peso, de acordo com o teor que estamos criando. E no plano espiritual entra naquela faixa de vibração e de sintonia com inúmeras mentes, encarnados e desencarnados, captam a nossa energia e nós estamos em estado de interdependência com essas mentes, com os pensamentos daquele teor, potencializando tudo isso aí. O reflexo esboça a emotividade. Olha que maravilha. O reflexo da nossa mente vai esboçar a emoção que nós estamos colocando naquela ideia, naquele pensamento, naquela forma mental. A emotividade plasma a ideia. É maravilhoso saber que nós somos autores disso aí. Né? Temos uma frase muito conhecida, me parece que é de Khalil Gibran, que ele diz assim: você é o que pensa. Você é o que pensa. Por isso, pense o melhor. Se você quer ser melhor, você tem que pensar o melhor. Não é? Maravilhoso essa frase. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Olha, é um trabalho espetacular esse aí. A ideia determina a atitude. Nós temos a ideia e vamos tomar uma atitude para realizar. E a palavra que comandam as ações. Tudo está envolvido por essa energia mental. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Vai aprofundando, vai ganhando mais dimensão as colocações de Emmanuel aqui. Em semelhantes manifestações, alongam-se fios geradores. Então, nós vamos imaginar, quando nós estamos nesse trabalho de emitir a força mental, as imagens, a emotividade daquilo que nós trazemos no nosso mundo íntimo, as emoções, estamos transmitindo junto esses fios geradores das causas, que somos nós. Nós é que geramos, somos as causas desses fios geradores das imagens. Nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras. Temos os obstáculos de resistência àquelas ideias ou alavancas libertadoras da existência. Vamos fazer uma comparação. Quando eu estou começando a ter um desejo voltado para a animalidade, eu estou criando uma imagem
de teor inferior. E como eu trago em mim o conhecimento de que essas ideias não vão me ajudar no meu progresso, na minha evolução espiritual, eu tenho que trabalhar para bloquear isso aí. Então, é uma válvula obliterativa que eu tenho esse recurso comigo no meu mundo íntimo, para que eu possa aproveitar melhor essa ferramenta de trabalho para a minha evolução. Então, é uma válvula. Eu tenho que ter esse contrapeso. Senão, estaria fatalmente levado a agir sem raciocínio, sem analisar as consequências. Ou alavancas libertadoras. Aí é outra face. Porque se eu tomei uma atitude nobre, voltado para as verdades do Cristo, as verdades das palavras de vida eterna, eu estou recebendo como que uma alavanca libertadora. Estou me libertando daqueles impulsos inferiores para galgar novos degraus na evolução espiritual. É maravilhoso essas colocações de Emmanuel. Nos ajuda a entender o objetivo da nossa existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. É maravilhoso, gente. Muito além do ciclo de trabalho em que se estagia. Olha só. Ninguém pode ultrapassar de improviso. Nós temos os nossos limites, a nossa capacidade. Por mais potente que é a nossa mente, a nossa forma de agir, a nossa capacidade mental e de atitude, nós temos um recurso, não temos condições de ir mais longe. Não podemos ir além do ciclo de trabalho em que nós estamos estagiando. Aí a gente lembra de uma das lições de Chico Xavier, quando ele mesmo relata sobre isso. Ele, numa época, determinada época da sua adolescência, da sua mocidade, ele estava trabalhando numa hortaliça. E já naquela época, influenciado pelos espíritos de luz, um espírito que, na sua última encarnação, tinha sido poeta, Augusto dos Anjos, queria escrever um poema e já estava trocando informações com Chico Xavier quando ele estava na sua lida nessa hortaliça. E então ele relata que Augusto dos Anjos estava trazendo ideias maravilhosas dos planos superiores, mas não estava encontrando campo na mente do Chico. E de todo jeito que Augusto procurava mostrar para o Chico Xavier a forma de expressão daquela poesia ou daquela frase, Chico não conseguia captar. Aí Augusto falou para ele: Chico, não tem jeito mesmo, você vai ter que ficar nesse estágio aí por enquanto. Aí o Chico comentou, fazendo uma anedota: o que ele esperava? Eu estou aqui aguando um canteiro de cebolas. Quer dizer, tem aquela limitação daquele momento ali. É o que Emmanuel está trazendo para nós aqui. Nós não podemos ir mais longe do que os recursos que nós trazemos no nosso mundo íntimo para o nosso ciclo de trabalho. E continua Emmanuel: contudo, assinalamos, todos nós, os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Que maravilha, gente. Assinalamos todos os reflexos uns dos outros.
As pessoas que interagem conosco no dia a dia, de encarnados, estão captando os nossos reflexos pelas nossas expressões, modo de agir, e vice-versa, nós também estamos captando, assimilando essas energias, esse reflexo, não é? Por que que, às vezes, em algum momento, a gente passa por uma pessoa que a gente fala assim, parece que eu já vi essa pessoa em algum lugar, não estou lembrado aonde. Às vezes, nós nunca tínhamos passado por ela nessa presente existência, mas a forma com que ela nos olha nos lembra de algum momento do passado, está no nosso subconsciente. E então está assimilado nessa energia mental, né? Ou quando uma pessoa que nós olhamos e diz assim, existe algo que não bateu, né? Uma repulsa instintiva, automática, né? Então, são os reflexos que nós temos uns dos outros, dentro da relativa capacidade de assimilação. Mano, é muito específico nisso aí. Dentro da nossa relativa, tudo é relativo nessa capacidade que nós temos de assimilação. Porque nós, no nosso mundo inferior, não temos capacidade de assimilar as emanações mentais de espíritos que estão no envergadura superior. Eles têm que fazer um esforço para trazer uma vibração, uma energização de acordo com a nossa capacidade de alcance, para que nós possamos entender as mensagens. Nós não temos condições de ir até eles, né? Mentalmente, só através da nossa evolução, quando nós vamos realizando a nossa evolução, nosso crescimento espiritual, nós vamos entendendo melhor essa condição de superioridade na hierarquia espiritual. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Não tem, ninguém. Todos nós estamos o tempo todo nessa permuta incessante uns com os outros. Encarnados, encarnados, desencarnados para encarnados e vice-versa, né? Estamos tendo essa permuta constante, mesmo sem nós analisarmos no momento, mas estamos absorvendo. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Isso é fácil de nós compreender. Estamos respirando nesse mundo que nós estamos criando, nessas imagens. E nós projetamos, recebemos, estamos vice-versa, né? Os outros emitem, fazem suas vibrações, a sua postura mental, e nós estamos também interagindo, né? Por elas, por elas estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, e através delas incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Complicou um pouquinho, hein? Através dessas emanações, estacionamos sob a fascinação dos elementos, porque muitas vezes nós deixamos nos apegar pelas coisas da matéria, pelas paixões, pelas transitoriedades do mundo físico. Estacionamos, né? Por esse arrastamento às paixões. E através delas também, que nós vamos acrisolando e procurando trabalhar através do burilamento, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. A lei divina, né? A lei do progresso. Todos nós estamos nesse caminho do progresso, da evolução, através desse influxo mental que nós criamos, né? Os poderes que nos induzem à purificação e ao progresso.
Tudo está na nossa capacidade mental. Somos autores dos nossos destinos. Vamos promovendo a nossa purificação através dessas atitudes. Quando? Com a nossa consciência amadurecida, desperta, né? Despertar de consciência. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Que maravilha de frase, hein, gente? O reflexo mental mora no alicerce, é a base da nossa vida, a base da nossa existência. Aquilo que nós estamos o tempo todo exteriorizando através desse reflexo mental. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Eu vou deixar essas duas frases finais aí, para nós continuar individualmente na reflexão. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente. Nós tínhamos visto as imagens, né, que Emmanuel estava trazendo para nós, de nós criarmos imagens e influenciar as outras pessoas, ou os outros espíritos, encarnados e desencarnados. Refletem-se as criaturas, reciprocamente. Na criação total, né, do universo, universal, né, tudo que é criação divina é criação, reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador, nosso Pai que nos ama infinitamente. Maravilhosa lição, gente. Finalizamos assim o nosso primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida. Paz e luz em nossos corações. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Muita paz.